Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 31. Abre lá sua Bíblia, Marcos 10, 13 a 31. Acompanhem com muita atenção, com muito respeito e alegria a leitura da palavra de Deus que fala assim. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixe que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre a teu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos e campo, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e pedir que o Senhor agora nos ilumine, nos dê entendimento a partir da verdade lida. Pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos filmes mais belos que eu assisti nos últimos tempos foi Snoopy e Charlie Brown. O filme é de fato muito singelo, instigante e nos leva a uma profunda reflexão a respeito do que realmente importa na vida. Eu sempre gostei do Charlie Brown, e ao contrário da maioria das crianças da minha época, eu não assisti o desenho por causa do Snoopy, eu assisti por causa do Charlie Brown. O Charlie Brown, ele é um menino assim, cheio de esperança e determinação, mas também seguro, azarado, explorado pelos amigos e alvo de chacotas. Algumas esquisitices do Charlie Brown. Nunca consegue empinar uma pipa, tudo cai das suas mãos, nunca consegue chutar uma bola de futebol, sempre retirada por Lucy. Mesmo assim, todas as vezes que ele vai chutar, ele chuta com a mesma convicção, mesmo ela tendo retirado todas as outras vezes. Isso mostra pra gente como Charlie Brown é ingênuo. Em uma das cenas do filme, a menininha ruivinha, por quem Charlie Brown se apaixona, ao ser questionada do porquê ela sabe o nome dele, aí nós temos o seguinte diálogo. Ela diz assim para ele: porque eu vi o tipo de pessoa que você é. Ele pergunta: que tipo de pessoa? Um fracassado, inseguro e sem graça? Não, ela fala. Você não é nem um pouco assim. Eu gostei da compaixão que você teve com a sua irmã no show de talentos, da sua honestidade na reunião e no baile. Você foi corajoso e engraçado. E você me ajudou, fazendo aquele resumo enquanto eu estava fora. Foi muito fofo.
Quando eu olho para você, eu não vejo nenhum fracassado. Você tem todas as qualidades que eu admiro. Um olhar que vai além das esquisitices. Como eu gostaria que sempre me olhassem assim? Será que você também não gostaria que as pessoas sempre olhassem assim para você? No desenho do Charlie Brown, há um baile chamado Baile de Inverno. E há alguns requisitos para entrar nesse baile. Você tem que ter alguém, um par para dançar com você. Você tem que saber dançar e você tem que levar alguma coisa para comer. E para variar, dá tudo errado para o Charlie Brown. A companhia dele só está interessada nos cupcakes que ele leva. No fim das contas, os cupcakes são todos devorados pelo Snoopy. Ele aprende a dançar, mas no meio da dança ele leva um escorregão e passa o maior vexame. Esse fato que acontece no filme do Charlie Brown nos traz algumas revelações importantes com relação ao que a Bíblia nos diz. A primeira delas é que no céu vai ter muita gente esquisita. Muita gente esquisita como eu e como você. Gente que foge do padrão, gente que é contracultural, gente que talvez a própria igreja não imaginava que estaria lá. Segundo, que há sim pré-requisitos para entrar no céu, mas não os que eu estou imaginando ou o que a sociedade impõe. Não os que você acha que são os pré-requisitos para entrarmos no céu, como os pré-requisitos que temos muitas vezes para entrar numa festa. Mas os pré-requisitos estabelecidos pelo próprio Deus. O texto que a gente acabou de ler vai nos mostrar quais são esses pré-requisitos. O texto vai nos mostrar algumas curiosidades e vai nos deixar abrir os olhos para questões que a gente não esperava. Questões que a gente naturalmente não achava que seriam pré-requisitos para entrar no céu. O texto vai nos mostrar que gente talvez não tão certinha vai estar lá no céu. Gente esquisita como o Charlie Brown. O texto vai nos mostrar que Jesus tem um olhar que vai além das nossas esquisitices. Um olhar que vai ao nosso coração e que vê coisas que muitas vezes as pessoas não veem e leva em conta questões que muitas vezes a própria sociedade e a igreja não levam. Portanto, eu quero falar com vocês hoje pela manhã do seguinte tema. Você precisa ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Você precisa ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar primeiro do final do texto e depois a gente vai para o começo do texto para a gente poder entender melhor o que esse texto tem a nos mostrar, as verdades que ele tem a nos mostrar. Portanto, eu vou falar primeiro para vocês do seguinte tópico. As suas posses e o seu poder não te dão acesso ao reino dos céus. As suas posses e o seu poder não te dão acesso ao reino dos céus. Dá uma olhadinha aí, eu não vou reler, mas eu peço que você releia. Se quiser, dá um pause agora e dá uma relida nos versículos 17 a 26 aí do texto que está aberto na sua Bíblia. Versículo 17 a 26. O que tratam os versículos anteriores a esses que a gente leu, versículos anteriores a Marcos 10, 13, que a gente viu domingo passado, né? A gente viu domingo passado que os versículos anteriores trataram da dureza do coração. Os fariseus fizeram aquela pergunta para constranger Jesus, para experimentar Jesus, baseada numa exceção da lei, e como resposta Jesus fala da regra da lei. E que a exceção, que no caso é o divórcio, é permitida, mas por quê? Por causa da dureza do coração. E agora Jesus continua falando da dureza do coração. Não mais do coração dos fariseus, mas a dureza do coração dos próprios discípulos que estavam com ele e do jovem que vem até ele. O que esse jovem queria? Quem era esse jovem? O texto correlato de Lucas, depois você dá uma lida aí no texto correlato de Lucas, nos diz que esse jovem era o líder religioso. Então, ele não era só rico. Ele tinha uma posição social superior na religiosidade da cidade. Era alguém de renome, conhecido por sua piedade, apesar da sua juventude. Presta atenção, esse jovem era um jovem acima da média. Esse jovem era um jovem que, se fosse ganho para o Evangelho, traria um peso enorme para o ministério de Jesus. Faria com que o ministério ganhasse projeção nas elites da época. Traria renome para o ministério de Jesus. Aqui temos um jovem que todos queriam na festa. Ele não era alguém bizarro e esquisito como Charlie Brown, ou alguém não tão popular. Ele era alguém que daria brilho a qualquer festa. Ele de imediato seria um excelente candidato, por exemplo, ao apostolado. Talvez os discípulos queriam que ele pregasse logo,
que assumisse logo um ministério dentro do colégio apostólico. Seria um impacto, naquela época, semelhante ao impacto que um líder de outra religião convertido ao cristianismo daria hoje a uma igreja, ou um empresário de sucesso, ou um artista conhecido, que começasse a frequentar a nossa igreja, por exemplo. Daria um renome, um impacto, atraria olhares para a igreja semelhante a que essas pessoas de hoje entrariam. E como ele começa esse diálogo? Ele começa chamando Jesus de mestre e de bom. E nisso, talvez ele esteja correto. Mas pela resposta de Cristo, há algo mais que está acontecendo nessa cena. Talvez o tom fosse o tom de bajulação ou de ironia, algo do tipo. Não apenas de reconhecimento. Ele então pergunta a respeito da vida eterna. E a pergunta é, quais os critérios para que eu tenha a vida eterna? Em sua resposta, Jesus começa a questionar a expressão do jovem. Ele pergunta, por que você me chama de bom? Bom só tem um, e realmente é bom. Deus. É mais ou menos o que muitas vezes eu faço quando uma pessoa usa um termo e eu peço para que ela defina aquele termo. Para saber o uso que ela faz daquele termo, porque às vezes as pessoas têm um dicionário próprio e elas usam certas palavras e certos termos um significado diferente do que eu uso, por exemplo. E aí, se ela usa a mesma palavra com significado e eu uso com outro, a gente vai ter um problema de interpretação. Aí eu pergunto para ela, o que significa isso para você? É mais ou menos isso que Jesus está fazendo aqui. Então ele confronta o jovem a respeito do verdadeiro entendimento que ele tem sobre bondade. Será que você está entendendo o que é a verdadeira bondade? Que a verdadeira bondade não é simplesmente fazer coisas boas? Que o padrão é mais elevado? Ele usa a lei de Deus para mostrar para o jovem o padrão elevado da bondade de Deus e o padrão que Deus exige da gente. E Jesus, ao falar dos mandamentos, cita os que têm mais a ver com questões comportamentais, mais associados a questões externas e não a questões do coração. Mas veja bem, ele propositalmente, no primeiro momento, não cita o 10º mandamento, que é não cobiçarás. E mais à frente nós vamos ver o porquê que ele faz isso. Jesus então expõe os mandamentos ao jovem e o jovem enfaticamente afirma que respeita a todos eles. Lembre-se dos problemas dos fariseus, o lugar onde eles colocaram a cerca. Eles colocaram a cerca no comportamento e não no coração. E esse era o problema daquele jovem também. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. De que maneira nós quebramos esse mandamento? Quando estamos descontentes, quando invejamos, quando temos inveja ou tristeza pelo bem do meu próximo. Quando o meu próximo, por exemplo, acontece uma coisa boa com ele, eu fico com inveja, eu fico triste porque aconteceu uma coisa boa com ele. Quando temos afetos e desejos desordenados por qualquer coisa da criação, nós estamos quebrando o 10º mandamento. Um problema é que olhamos para esses mandamentos e os encaramos como simples sugestões, não como ordens da parte de Deus. Ou então olhamos para a lei e a subestimamos. E quando olhamos para os mandamentos, pensamos como esse jovem. Tudo isso eu faço. Eu estou bem na fita, porque eu cumpro todos os mandamentos. Porque a gente olha só para a questão da cerca no comportamento. A gente fala, me comporto bem, então está tudo bem. A gente não para olhar para as questões do coração, para os nossos sentimentos, para os nossos desejos, para os nossos pensamentos. E sabe por que fazemos isso? Porque somos peritos em auto-engano. E Jesus propositalmente faz perguntas aos jovens, não porque ele precisava ouvir aquelas respostas ou ele não sabia da resposta, mas porque ele quer desmascarar o auto-engano do jovem. Ele quer que as escamas caiam dos olhos dele. Esse jovem estava achando que estava tudo bem. O mundo dele estava ruindo, caindo, desmoronando, e ele achando que estava tudo bem. Mas Jesus não entra no mérito. Ele não confronta com mais insistência os pecados do jovem. Ele poderia apontá-los, provar para ele que ele era um pecador, mas ele não faz isso. Por quê? Porque a proposta de Jesus não era essa. Não era entrar num debate, numa discussão, mas ganhar o coração daquele jovem. E por hora ele deixa de lado a discussão e apresenta a verdade ao jovem de uma outra maneira. Jesus nem sequer, você pode reparar, ele nem sequer cita os 4 primeiros mandamentos. Ele coloca apenas os últimos, digamos, coloca aspas aí no que eu estou falando, digamos os mais fáceis. Não se esqueça que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus,
ou seja, sobre como amamos a Deus. Mas Jesus não entra nessa seara. Ele vai direto ao ponto. Ele ajuda o jovem a desmascarar o seu auto-engano. Jesus então vai direto à grande questão do coração do jovem, a cobiça, o 10º mandamento. Por que Jesus não pergunta simplesmente se aquele jovem guardava o 10º mandamento? Porque no auto-engano daquele jovem, ele diria que guardava. Porque ao olhar só para o comportamento, ele ia dizer que guardava. Mas Jesus o questiona de maneira aplicativa. Ele trata o pecado da cobiça já fazendo uma aplicação direta. Pensa bem. Eu quero que você leve em consideração algo que eu vou falar agora para não ter um erro de interpretação. Jesus não está afirmando a salvação pelas obras. Ele não está dizendo que uma pessoa que vender tudo que tem e fazer voto de pobreza, ela vai ser salva. O que ele está dizendo é que naquele caso específico, o jovem precisava abrir mão do que ele mais amava, ou seja, das suas posses, para amar a Cristo. Ele está deixando claro para aquele jovem que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, mas que na verdade ele amava os seus bens, as suas posses acima de todas as coisas. Então deve ficar bem claro que posição social, status, dinheiro, poder, posição eclesiástica não vão garantir a sua entrada no reino dos céus. Não se apegue a essas coisas. Elas não vão te inserir no reino de Deus. Mas fala a verdade. No fundo, você também pensava como aquele jovem. Você achava ou acha que porque veio de uma família tradicional presbiteriana que você vai para o céu. Você acha que porque tem algumas funções na igreja você vai para o céu. Você acha que porque você é considerado acima da média, uma boa pessoa, você vai para o céu. Você acha que porque você faz um pouco de caridade, você vai para o céu. Meus queridos, isso é uma mentira do inferno. Nada disso leva vocês para o céu. Não acreditem nisso. Jamais. Mas é assim que a gente é. A gente acha que a gente tem mérito, a gente acha que de alguma maneira a gente é merecedor do reino de Deus. E aquele jovem rico pensava assim. Os discípulos pensavam assim. É assim que Satanás quer que pensemos também. Veja bem, esse jovem não é um criminoso, esse jovem não é um fariseu clássico, esse é um jovem que de fato está desejando agradar a Deus. Mas isso não basta. Desejar agradar a Deus não basta. Ele acha que isso basta. Ele acha que a santidade do comportamento dele é suficiente para obter um lugar no céu. Ele acha que tem as credenciais necessárias para ir ao céu por causa do seu comportamento. E presta bem atenção na reação dos discípulos. Eles também ficaram surpresos. Porque na cabeça deles, prosperidade material, prosperidade social e eclesiástica era um sinal de salvação. Então, se alguém que tem dinheiro, se alguém que tem uma ética elevada, se alguém que tem posição eclesiástica não é salvo, quem vai ser? E aí Jesus deixa bem claro que salvação não pode ser comprada por bens, por caridade ou por ética. O problema das riquezas é que elas vão te dar uma falsa sensação de segurança. E essa é a maneira natural pela qual pensamos. Só que essa não é a matemática bíblica. A ideia é a seguinte: se Deus te ama, você vai ter dinheiro e será financeiramente abençoado. Muitos pensam assim. Aí você fala, mas isso é teologia da prosperidade. Eu não penso assim. Eu não sou participante de nenhuma igreja de teologia da prosperidade. Será? Então tá. Como você reage quando as contas sobem? Como você reage quando a sua qualidade de vida cai? Quando você não consegue ter mesmo um padrão de vida que os seus amigos? Você reage com alegria? Com gratidão? Com esperança? Ou você reage com murmuração? Com inveja? Com descontentamento? Não se esqueça, a sua reação revela o seu coração. E a sua reação tira as vendas do auto-engano. No fundo, vem o pensamento: eu não tenho essas coisas porque Deus não me ama. Se eu não tenho tudo isso que fulano tem, é porque Deus não me ama. E você se enche de ira contra Deus. Isso revela que a teologia da prosperidade pode não estar no seu discurso, mas ela está no seu coração. Dinheiro não é sinônimo de bênção espiritual. Não confunda as coisas, não reduza Deus.
Então, os discípulos, eles concluem pensando assim, que é impossível, não tem como alguém entrar no céu por conta das suas riquezas. E eu te pergunto, será que você também pensa assim, que é impossível entrar no céu se você não tiver riquezas ou bens ou projeção? Será que você entende que Cristo lhe basta? Que se você necessita só dele para viver? Ou você precisa de Cristo e alguma coisa a mais? Ed Welch fala que aquilo que te controla é o seu Deus. O jovem achava que era dono das riquezas, mas estava enganado. As riquezas é que eram donas dele. O jovem se achava salvo, mas não era salvo. Se achava rico, mas era pobre. Se achava muito santo, mas era fraco na fé. Qual é a reação dele então? Ele baixa a cabeça e triste vai embora. Para ganhar o mundo, ele perde a sua alma. Será que você está enquadrado no grupo dos que estão correndo risco? O que é risco? É uma ação que te expõe à possibilidade de perda ou dano. O dinheiro muitas vezes te coloca em risco. Então use o dinheiro para mostrar que Deus e não as posses é o seu tesouro. Você precisa deixar claro para o mundo que Deus e as suas posses é a sua alegria, e não suas posses é a sua alegria. Talvez você seja assim, você gosta de ler Bíblia, você vai à igreja, você está nas programações, você lê livros teológicos, você ouve pregações, você compartilha coisas no Facebook, mas será que isso é secundário ou central? O que é mais importante na sua vida? Essas coisas ou Cristo? Observe que Jesus aconselhou o jovem rico, não que o jovem rico achasse que precisava de aconselhamento, afinal ele era rico e jovem e bem-sucedido. E é difícil alguém nessa posição achar que precisa de aconselhamento. Mas Jesus o aconselha, Jesus o orienta. Jesus deixa claro que ele tinha um sério problema de auto-engano, que não permitia que ele enxergasse o estado que ele estava e aonde ele estava colocando a sua fé verdadeira. Ele saiu triste porque ele não conseguiu abandonar isso. Jesus o desafiou a abrir mão da sua fortuna e esse jovem começa a se angustiar porque o dinheiro para ele era o seu Deus, era o seu Pai. O dinheiro era para ele o que o Deus Pai era para Jesus Cristo. Para ele, perder a sua fortuna era como perder a si próprio. Eu te pergunto, o que você não deixa que Jesus toque? O que você não abandonaria de maneira alguma, mesmo que Jesus mandasse? Vou te dar alguns exemplos. Seu emprego, sua família, sua beleza, sua silhueta, suas roupas, seu status social, sua reputação, sua honra. O que você não abriria mão de maneira alguma? Se você quer ser um cristão, é evidente que você precisa se arrepender de todos os seus pecados, inclusive os pecados mais profundos do coração. Mas depois que você fizer isso, você tem que se arrepender também de como tem usado as coisas boas que você possui, se você as tem usado para a glória de Deus ou as usado como se fosse um Deus na sua vida. Se você deseja ter mais intimidade com Deus, se quer se livrar dessa sensação de que algo está faltando na sua vida, Deus tem que se tornar na sua vida aquele que você ama com todo o coração e com todas as suas forças, acima de qualquer outra coisa. O problema do jovem rico não estava no valor que ele atribuía aos seus recursos financeiros, mas no valor que ele atribuía à sua moral. No fundo, ele achava que não precisava da graça de Deus. Questão de riqueza e pobreza aqui é irrelevante. A grande questão aqui é nem a pobreza, nem a riqueza te dão acesso ao céu, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam ser regenerados. Você pode ter muito dinheiro e ir para o céu, se usá-los para a glória de Deus. Ou você pode ter muito dinheiro e não ir para o céu. Você pode vender todos os seus bens, fazer voto de pobreza e não ir para o céu. Se a pobreza e o voto dominarem o seu coração e não a Deus. E não Deus. Portanto, não é ser rico ou ser pobre que vai te levar para o céu. É como você vive a sua vida, é como você vive a sua riqueza e como você vive a sua pobreza. Se você vive ou não, ambos para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo faz um alerta maior aos ricos.
porque eles têm a tendência de confiar mais em seus bens, porque eles têm muitos bens. Olha aí o versículo 26 e 27. Ele deixa claro que para qualquer pessoa é impossível ser salvo, mas Deus pode fazê-lo. Deus é capaz de mudar o coração de qualquer pessoa. Deus pode fazer um ex-assassino, um político corrupto, uma criança, um esquizofrênico, uma pessoa com um problema mental mudar. Porque para Deus não há impossíveis. Então, o primeiro ponto que a gente viu aí é que a admissão no reino não é feita mediante poder, status, piedade ou pobreza. Se é assim, quem vai entrar no reino de Deus? E aí nós vamos ao nosso segundo ponto, que diz o seguinte: você só entra no reino se for totalmente dependente de Jesus. Você só entra no reino se for totalmente dependente de Jesus. Olha aí, dá um pause e dá uma lida nos versículos 13 a 16 aí na sua Bíblia. Aqui nós temos os pais trazendo os filhos para Jesus, para que Jesus os toque. Eles querem a bênção de Jesus sobre os seus filhos. A palavra grega utilizada aqui para criança se refere a criancinhas de colo, crianças incapazes de irem a Jesus por si próprias. Ou seja, eram bebês. E bebês incapazes, inclusive, de entender o que estava acontecendo. E os discípulos não gostam disso. Eles acham que o mestre vai ser incomodado por nenéns. E pensam, vocês não percebem que ele está tendo uma conversa muito mais importante com esse jovem que é rico, poderoso, influente? Tira essas crianças daqui. E às vezes a gente tem a mesma atitude. Poucos querem dar aula no berçário, mas querem dar aula para adultos. De preferência querem ser um palestrante muito convidado, porque acham que sim, isso é coisa séria. Mas dar aula para bebê, para criancinha, isso não é tão sério assim, porque nem todo mundo vê isso. Jesus, qual é a reação dele? Ele fica irado. Porque ele pensa, como os discípulos ousam determinar quem pode ou não ir à presença dele? Jesus deixa claro que ele é quem define os termos de quem pode ir ou não até ele. O que a maioria de nós faria? A maioria de nós daria preferência ao jovem rico, em vez de às crianças, e tiraria os bebês dali para não atrapalharem a conversa de Jesus. E eu falo para vocês, pais, não tire os seus bebês do culto. Sinceramente, o barulho de criancinhas não me incomoda tanto, como me incomoda o barulho de adultos. Então, se seu filho chora muito a ponto de atrapalhar um pouco, vai lá no berçário, vai fora da igreja, vai em outro ambiente, acalma e volta de novo. Não fica o tempo todo lá, aproveitando a situação para bater papo. Faz isso em outro momento, marca para encontrar, vai fazer uma visita aos seus irmãos, mas não faz isso durante o culto, usando como pretexto o choro da criança para você ficar batendo papo. Não faça com as criancinhas o que os discípulos fizeram. Quando vocês fazem isso, vocês acendem a ira de Deus. Quero deixar claro que Jesus não está dizendo que todas as crianças são salvas. Isso é uma outra conversa, uma outra discussão. E nem que todas as crianças não têm pecado. Que tipo de criança é essa aqui que os discípulos impedem de ir a Jesus? São filhas de crentes, são filhas do pacto. Ou seja, crianças que são pecadoras e que nasceram em uma família que é participante do pacto. Isso não garante que elas serão salvas, mas elas gozam de uma situação melhor do que as crianças que não nasceram em uma família do pacto. Ou por falta de compreensão ou rebeldia, não foram trazidas por seus pais à aliança a fazerem parte do pacto. Essas crianças terão desde cedo o evangelho vivido e exposto por suas famílias. Eles terão uma situação privilegiada e muitas dessas crianças são eleitas e virão a Cristo. Salvação, a ideia principal que o texto quer nos apresentar aqui nessa primeira parte é que salvação envolve ser como essas crianças. Na sociedade judaica, crianças não tinham direito a bens. Tudo que elas recebiam era um presente. E assim que elas deveriam encarar os bens recebidos, como presentes dados a uma pessoa para outra que não merecia. E é assim que devemos encarar o reino de Deus, como um presente recebido sem que mereçamos. Nenhum esforço seu pode fazer você adquirir isso. É um presente de Deus. É assim que você tem que encarar tudo isso aqui.
Essas crianças eram bebês de colo, ou seja, tinham plena dependência de seus pais, e é isso que precisamos para fazer parte do reino de Deus, plena dependência do nosso Pai Celestial. Portanto, você tem que ser igual a um bebê. Na verdade, você é igual a um bebê. Você é capaz de perceber e se defender muitas vezes dos perigos deste mundo. Você precisa ser protegido e cuidado por seu pastor, por seu pai, que é o Deus Celestial. Você já assistiu Alice no País das Maravilhas? Você percebeu que Alice, para entrar no País das Maravilhas, ela tem que ficar pequena, ela tem que diminuir para poder entrar no Reino Encantado? A mesma coisa conosco. A gente só entra no reino de Deus se a gente parar de achar que é grande demais. Nós precisamos diminuir, entender que não temos nada a oferecer e sim a receber para entrarmos no reino de Deus. Então, para de achar que a sua reputação é mais importante. Para de achar que o seu orgulho é mais importante, que os seus bens são mais importantes. Você precisa diminuir, pensar menos em você e mais em Cristo para entrar no reino de Deus. Mas o problema, muitas vezes nós nos achamos parte do comitê de recepção de Deus no céu. A gente acha que pode definir quem deve ou não deve ser evangelizado, quem deve ou não deve fazer parte do reino de Deus, assim como os discípulos fizeram. A gente pensa assim, olha, isso tem tudo para ser crente. Ele é amoroso, ele é simpático, inteligente, é gentil, é bonito. Aquele lá, aquele é chato, é antipático, é meio burrinho. E nem é tão bonito assim. E a gente gasta toda a nossa energia tentando conquistar, evangelizar o bonitinho, o cheirosinho, porque aos nossos olhos ele é mais propenso ao evangelho do que outros que a gente considera que não são tão importantes assim. Quem te deu esse poder? Quem te fez parte do comitê de recepção? Dando preferência a uns em detrimento de outros, agindo como discípulos que deram preferência ao jovem rico ao invés de às crianças. Um coração como o do jovem rico, que confia em si próprio, é incapaz de ir a Cristo. Por outro lado, um coração dependente, humilde, reconhecedor das suas limitações, reconhecedor da sua dependência, esse vai a Cristo. Você percebe uma diferença de tratamento da parte de Jesus entre o jovem e as crianças? Quero fazer uma observação antes. A proposta principal do texto não é falar de batismo infantil, mas Jesus, nesse texto, fala de questões inerentes ao batismo infantil. Ele fala de como devemos tratar os filhos do pacto, as crianças que nasceram e foram batizadas. Então, eu quero fazer duas observações sobre isso, que o texto nos mostra. A primeira delas, Jesus trata os filhos do pacto como parte da igreja. Jesus diz, dos tais é o reino de Deus. Jesus trata essas criancinhas como parte da família da fé, como, aliás, já aconteceu no Antigo Testamento. Crianças, desde pequenas, Jesus tem tomado vocês no colo. Ele tem dado professores para ensinar a vocês, tem dado pastores para zelar a sua alma, tem dado professores para ensinar a vocês, famílias para cuidarem de vocês, que trazem vocês domingo após domingo para cultuar. Criança, Jesus tem cuidado de vocês e essa igreja tem sido usada para cuidar de vocês. Como uma criança pode ser salva? Do mesmo jeito que para um rico é impossível, para uma criança também é impossível. Só Deus pode fazer isso. E tem que haver um milagre para isso aconteça. Mas você, crente, não pode colocar barreira alguma para que nenhuma pessoa ou as próprias crianças possam ir a Cristo. Eu vou te dar exemplos de algumas barreiras que você coloca. Quando você não vai ao culto e não leva os seus filhos, você coloca barreiras para ela. Quando você não batiza os seus filhos, quando você fica no berçário batendo papo, sem necessidade, e tira o seu filho do culto, você coloca a barreira para elas. E aí você está agindo igual aos discípulos. Então, até que essas crianças demonstrem claramente que não fazem parte do nosso povo, nós as trataremos como se fizessem. Como foi o caso do jovem rico. Ele era um filho do pacto, mas agora ele deixa claro que não é de Cristo.
essas crianças serão tratadas como os filhos do pacto até que se prove o contrário. Aqui então nós vemos Jesus fazer o que aconteceu lá no Antigo Testamento, tratando as crianças do pacto como pertencentes a ele, até que ela chegue à idade adulta e confirme isso ou não. Então a ideia é a seguinte: nós trataremos as crianças do pacto como se elas fossem parte do pacto, como se elas fossem eleitas e convertidas, até que se prove que elas não são. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala que os filhos de pais cristãos, mesmo que apenas um dos pais seja cristão, são santos, são santificados, são separados. Mas, infelizmente, muitas vezes a igreja age como os discípulos, embaraçando as crianças de irem a Cristo. E no fundo, elas estão dizendo: primeiro, crianças, vocês devem crescer e então provar se merecem ser tratadas como pertencentes a Cristo ou não. Esse não é o padrão bíblico. Nem nas páginas do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Então, crianças, vocês recebem um símbolo e são tratadas como parte do pacto. Se porventura mais tarde negarem a Cristo, com muita dor no coração, nós reconheceremos que não fazem parte da aliança, porque nós as amamos, mas assim como Jesus amou aquele jovem rico. Note bem, aqui não é o amor salvífico, mas o amor comum a pessoas a quem nos apegamos e afeiçoamos, que foi o caso de Jesus com aquele jovem rico, tendo em vista que até então ele era parte da família da aliança. Assim como o jovem rico, batizados ou não, todos nós somos incapazes de responder com fé a Jesus. Nós precisamos da regeneração, do coração transformado, que ele nos faça nova criatura. O batismo, então, não é um símbolo da nossa decisão, mas um símbolo de que soberanamente fomos levados nos braços até Jesus, pois somos incapazes de irmos sozinhos. Dependência é a chave. É o bilhete, é o ingresso. Você só pode fazer parte desse reino se depender totalmente em todas as áreas da sua vida de Jesus. O que acontece então? Há recompensa? Claro que há. E nós vamos então para o nosso terceiro e último ponto. Quando você vai a Cristo, a recompensa já acontece nesta vida. Quando você vai a Cristo, a recompensa já acontece nessa vida. Olha aí, dá um pause. E olha aí os versículos 28 a 30. Dá uma lida nesses versículos que eles vão tratar do nosso terceiro ponto. Quando você entra no reino, o que você ganha é muito maior do que qualquer coisa que você tenha deixado para trás. Ele fala isso aqui no texto, porque o jovem rico foi incapaz de deixar os seus bens. Mas Pedro, como era de se esperar, fala logo: olha, nós somos diferentes desse jovem. Nós deixamos tudo pelo Senhor. O que você deixar para trás para seguir a Cristo não se compara ao que você vai receber. E não fala aqui de bens materiais. O contexto deixa isso bem claro, que não é disso que ele está falando. O que Jesus diz é: vocês acham que deixaram muito para me seguir? Eu deixei muito mais para estar aqui com vocês. Eu deixei a glória dos céus para andar na sujeira deste mundo. Eu abri mão da minha riqueza para andar com vocês pobres de espírito. Não existe e nem existirá generosidade maior do que a cruz. É por isso que ele fala que vamos receber muito mais do que deixamos. Ele está dizendo que se nessa vida você deixar sua mãe por Jesus, olha quantas mães você vai ganhar. Olha quantos irmãos você vai ganhar. Olha quantas casas você vai ganhar. Uma por semana. Assim, você terá a vida eterna, e a vida eterna é muito melhor do que qualquer coisa que essa vida te apresenta. Mas a vida eterna não começa depois da morte, ela começa agora. Você já começa a ganhar agora. O mundo não é dos ricos e poderosos. A Bíblia fala que o mundo é dos mansos. Você está casado com Cristo, então tudo que é de Cristo é seu. E não só as coisas dele, o próprio Cristo é seu. Ele é seu marido. Ele é seu Senhor, Ele é seu Pai, Ele é seu Deus. Note que Jesus, ao falar das bênçãos, Ele também fala das perseguições. E para que elas servem?
Elas são lembretes de que você não pertence a este mundo. Elas te ajudam a não se agarrar a este mundo e de que essa não é sua casa. Então, não ache que entrar no reino de Deus é como entrar em um clube. As coisas que você tem vão te dar acesso ao reino. Isso é tolice. Quando a gente olha para revistas como Times, como Forbes, revistas que fazem rankings dos melhores, nós achamos que esses são os primeiros. Sim, aos olhos do mundo eles são os primeiros, mas a Bíblia fala que eles serão os últimos. Os tidos como pequenos, como frágeis, como dependentes, como humilde, os que servem, esses serão os primeiros. O que você está esperando? Largue as coisas que te prendem e se agarre a Cristo. A hora é agora, o dia é hoje, o momento é esse. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você. Tenha um bom domingo. Ixi, parece que não gravou. Acredito. Hoje é que dia? Vamos lá. Aqui. Uai, de algum problema. Não gravou. Merda, o que aconteceu?